Bem, eu gostaria de fazer esse vídeo aqui porque teve uma coisa que me chamou a atenção essa semana. Teve uma coisa que me chamou a atenção essa semana, sabe? Que foi tipo, tipo as pessoas hoje em dia, né? A gente vive em outra época hoje, né? Em outra época das cirurgias plásticas, época de um monte de coisa que as pessoas elas meio que vão pedindo validação, vão pedindo arrego, vão pedindo tudo. E como se a vida fosse uma espécie de asfalto, né? Que é construído para frente, para frente, para frente, para frente. E daí tipo, só que a gente para chegar nesse asfalto, vamos dizer assim, que pode até parecer um tapete, as pessoas elas passam muito por muita dificuldade primeiro, por um asfalto cheio de buraco, entendeu? Passa por um asfalto cheio de buraco. E daí, tipo, essas pessoas, em vez de olhar para trás, olhar para frente, vamos dizer assim, já nessa nova empleitada da vida, né? Essas pessoas, elas meio que ficam querendo tapar aquele buraco que tá lá atrás, aqueles buracos, sabe? Que elas passaram por essa estrada esburacada e daí hoje estão no asfalto, mas elas querem ficar tapando o buraco, né? Do passado. E esse tapar o buraco são pessoas que ficam procurando na vida resposta e, tipo, são pessoas que não tiveram acesso a certas coisas quando tinham, sei lá, 17 anos, 18 anos. E daí, quando essas pessoas têm, sei lá, 39, 40, elas conseguem vencer na vida, tem lá um dinheiro, não são ricas, milionárias, mas elas já têm acesso a um monte de coisa que elas não tinham acesso no passado. E essas pessoas, elas meio que entram nessa noia, sabe? E daí meio que essas pessoas, elas parece que ficam voltando a serem adolescentes, crianças e etc. Então eu acho que é muito isso assim, sabe? As pessoas, a vida das pessoas é tipo tapar buraco. É tapar buraco, porque meio que as pessoas não aceitam a velhice, as pessoas elas não aceitam os traumas de infância, os traumas, que eu digo traumas, eu tô falando traumas de não será possível fazer tal coisa, com poucos recursos, mas sempre atento, que coisas não seriam possíveis, que não poderia adquiri-las, mas que com o futuro viria dias melhores. Mas essas pessoas elas meio que querem voltar no passado, vamos dizer assim, e querer meio que tapar aquilo ali. É a mesma coisa, por exemplo, eu. Vamos supor, assim, eu sou um cara que não escondo de ninguém, eu sou um cara com muitas limitações financeiras e tal. Mas, por exemplo, quando eu era criança, cara, o que eu achava legal, sei lá, um Chevette Tubarão com motor de Opala, ou um carro da Volkswagen fodão, assim. Daí agora, vamos supor que com 40 anos, daqui 7 anos, quando eu tiver 40 anos, eu consiga ter dinheiro, vamos supor, não é ser dinheiro assim, mas eu digo assim, daí eu vou querer tapar buracos assim, de coisas que um dia eu gostaria de ter tido, ou, sabe, então assim, eu vejo que é muito isso, cara. As pessoas, elas estão muito nessa noia, elas estão muito nessa... E daí é pessoas com cirurgia plástica, é pessoas com... E daí ela tá sempre naquele esquema, ela tá sempre naquele esquema, nessa escravidão, e é uma escravidão que não acaba, cara. Não acaba, nunca vai terminar. Porque a pessoa, ela fica ali naquela noia. Naquilo ali. Fica naquilo ali, né? E daí fica meio que uma vida de tipo viver com 40 anos, 45 anos, o que não viveu com 20, com 17. Então eu fico pensando assim, se é legal isso aí, sei lá, cada um tem um pensamento, né? Cada um tem uma ideia de vida, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de viver. E a gente não tem que julgar, sabe?
Mas que é estranho, é.